Olá, meus queridos, como estão? Espero que estejam bem, espero que vocês estejam felizes, eu espero que vocês estejam aproveitando os meus vídeos. Nos últimos tempos eu tenho feito vídeos com bastante relevância, indo direto ao assunto da problemática da existência humana. Eu estou dando dicas de ferramentas muito poderosas e comprovadamente resolutivas para todos estes aspectos. E hoje nós temos mais um vídeo, né? E o tema de hoje é resolvendo problemas emocionais com o Ho'oponopono, ok? Então vamos lá. Eu sugiro que você, por mais atarefado que esteja, assista este vídeo até o final, porque acredito que ele será bastante importante para as questões que você está vivendo nos dias de hoje, né? Visto que todo ser humano tem problemas emocionais, agudos ou crônicos, que em certos períodos da vida se manifestam com maior ou menor intensidade. Exatamente quando estes problemas se manifestam, nós temos grandes possibilidades, como se fosse um trampolim para a nossa consciência. Na maior parte das vezes, nós não sabemos o que fazer com essas emoções, nós não sabemos fazer com essas energias e acabamos perdendo grandes oportunidades na nossa vida. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Certamente nós não vamos completar o assunto, nós não vamos encerrar o assunto, porque ele é muito longo, não é? Mas as informações contidas neste vídeo tenho certeza que já vão ser de agrado e proveito da maioria de vocês. Pois bem. É uma falha, é uma grande falha do nosso sistema educacional não ensinar o controle sobre as nossas emoções. Ok? Certo. É a primeira coisa que eu lhe digo. Isso deveria ser uma base já que nós deveríamos aprender desde cedo. Nós não aprendemos isso e isso se torna o principal problema da nossa vida, geração após geração, e nós continuamos ainda não aprendendo tudo isso, porque o nosso sistema educacional não privilegia aquilo que tem importância e relevância. Ele privilegia notas, competitividade e o aprendizado de coisas que você não vai usar na sua vida. Isso ele privilegia. Agora, o mais importante que existe na vida de qualquer ser humano, habitante deste planeta, que é o controle das suas emoções, ele não ensina. Então, pois bem. Qual é a pior coisa que você pode fazer com as suas emoções negativas? Bom, basicamente, nós temos 3 emoções negativas primárias: raiva, medo e culpa. Essas 3 emoções negativas primárias, elas vão se combinando e formando as emoções negativas secundárias. Ok. Ok? A emoção é uma energia, é um pacote de energia que está no nosso corpo. E nós adoecemos, e a medicina psicossomática está aí para comprovar isso, em função de nós não sabermos o que fazer com essas energias. Muitas vezes nós já nascemos com medo. O medo é a base, é a emoção mais primária de todas. Esta questão do medo do nascimento já vem do próprio nascimento, né? Nós saímos de um lugar aquático, dentro da barriga da nossa mãe, estava tudo quentinho e escuro. E somos ejetados para um mundo desconhecido, muito mais frio, com sons diferentes, onde tem uma luminosidade e nós não sabemos nada a respeito desse mundo. Então, esse medo primal é o medo que acompanha todo mundo. Este medo, na verdade, é o medo da morte. Porque nascimento e morte, do ponto de vista metafísico e arquetípico, é a mesma coisa. Porque quando nós nascemos, nós morremos no mundo onde nós estávamos e nascemos para este. Então, de onde vem o medo da morte? De onde vem esse medo do desconhecido, do nosso próprio nascimento? Porque quando nós nascemos, nós morremos para aquele mundo onde nós estávamos e nascemos para um mundo completamente desconhecido. Então, este medo primário, que é o medo do desconhecido, aliado ao medo da morte em si, que na verdade é a entrada para um mundo desconhecido, é a raiz dos medos primais. Isso é que o indivíduo precisa entender, né? Então, entendido isso, nós temos os medos que são os medos secundários. Os medos secundários são medo do envelhecer, medo de perder amor de alguém, medo de você ficar doente, medo das rugas, medo de ser trocado, medo de ser injustiçado, medo de perder o controle, que aí você tem
as sindromias psíquicas derivadas do próprio medo de ficar doente mentalmente. O indivíduo fica doente com o medo de ficar doente, né? Então, disso aí nós temos as sindromias ligadas à ansiedade, ou seja, são pacotes grandes. Mas o medo primário que você precisa entender para entender o resto todo é o medo da morte, que é o seu próprio medo do nascimento. Porque o indivíduo, ele não tem no sistema dele um medo novo. Isso que nós precisamos entender. Nós não temos medos novos. Nós não temos problemas emocionais novos. Isto que nós chamamos de problemas novos são gatilhos, entendeu? Gatilhos para esse medo primal. Para o medo primal, né? São gatilhos para o medo primal. Ou seja, se você agora está dizendo assim, mas eu tenho um grande problema emocional para resolver. Este medo que você quer resolver, você não consegue resolver ali. E é por isso que você não consegue resolver os seus medos. Porque ali não é a fonte. Muitas vezes você tenta esquecer. Muitas vezes você usa técnicas que pioram a situação, onde eu vou colocar um anestésico em mim e não quero mais pensar nisso. Depois de algum tempo, ele surge com mais intensidade ainda. Porque o indivíduo não entende a natureza do medo, não foi até a sua fonte e não resolveu. Então nós precisamos entender isso. Se você não entender isso, você não consegue resolver mais nada. Então, esse é o medo primal. Este medo primal, por exemplo, ele se transforma em muitos outros problemas. Por exemplo, o ciúme. Na verdade, o ciúme é derivado do medo, porque é o medo de você perder quem você ama. A sensação de que você está constantemente ameaçado por um fantasma. Este panorama que se desenha na vida de muitas pessoas, ele não é o verdadeiro problema. Não dá para você consertar ali a questão, porque ele é um gatilho para o seu medo primal. Ok. Né? Então vamos falar de como resolver o medo primal. Isso. Uma das ferramentas mais poderosas que nós temos é o Ho'oponopono. Né? Nas escrituras bíblicas, nós já lemos muitas vezes: amai os seus inimigos. E quais são os inimigos? Estes são os nossos inimigos. Os verdadeiros. Os verdadeiros inimigos. Porque esses inimigos que tem exteriores, eles são brincadeira, não é? Eles são simbólicos. Os nossos verdadeiros inimigos é a nossa raiva, é a nossa culpa e é o nosso medo. Estes são os verdadeiros inimigos. Então, no Ho'oponopono, como que nós reconhecemos isso? Primeiro, você reconhecer que todo o problema na qual você vive é uma projeção de conteúdos que estão no seu subconsciente. Qual o conteúdo? O medo da morte. O medo primal. O medo que você sentiu quando você não tinha nem raciocínio. É por isso que você sente coisas que você fala assim, mas é absurdo isto que eu estou sentindo. Porque o seu cérebro, o seu neocórtex, admite que aquilo é absurdo. Você raciocina, você sabe, não é racional. Não tem lógica. E, entretanto, você sente visceralmente. Porque quando nós éramos muito crianças, muito bebês, e quando sentimos este medo primal, não havia desenvolvimento do neocórtex, no sentido de funcionalidade. Mas existia um funcionamento do cérebro límbico. Okay. Então, o medo está no cérebro límbico. Logo, não dá para você resolver através de pensamentos ou através de técnicas, tipo planos e arquitetar estratégias para resolver o problema. Porque o problema é profundo. Né? Então, isso não é só com você que está assistindo, é com todos os que estão assistindo. Né? Então, não acho que você que está assistindo esse vídeo é diferente dos demais, porque é tudo igual. Né? Então, como se resolve este medo profundo? Primeiro, tendo consciência de que ele é um conteúdo que está no seu subconsciente e aquilo que está acontecendo do lado de fora nada mais é do que uma projeção do seu subconsciente que está fazendo você lembrar que existe alguma coisa dentro de você que você precisa libertar e perdoar. Então, toda a técnica do Ho'oponopono é você entrar em contato com essa emoção. E existem pessoas que já têm dificuldade, tem pessoas que têm dificuldade até de assistir esse vídeo. Porque já olha, 9 minutos e ele não falou nada. Porque o nível de ansiedade é elevadíssimo. Então, a primeira coisa, respire no abdômen, vá liberando a sua ansiedade para você entrar em contato com as suas emoções. Então, se você respirar abdominalmente, você já vai entrar em um ritmo mental chamado ritmo alfa, onde você tem acesso a camadas mais profundas do seu cérebro, e lá nestas camadas mais profundas você consegue um processo mais resolutivo. Então vamos lá. Dentro do Ho'oponopono é você reconhecer aquela emoção e você tomar a seguinte postura: me perdoe por aquilo que existe dentro de mim
que está produzindo isto. Porque não importa a cena. A cena, a mente inventa. Uhum. A cena sempre inventa uma mente. Quando o indivíduo entra no nível psicótico, e este nível, muitas vezes, é tão disfarçado que nós convivemos com muitas pessoas psicóticas o tempo todo, mas é uma psicose disfarçada, dolorida, só ela está vendo. Uhum. Esse sofrimento, muitas vezes, está existindo na surdina das pessoas com as quais você está se relacionando no dia a dia. Elas estão vivendo grandes experiências psicóticas. Não é? Então, na psicose é assim. A mente sempre vai inventar o problema. Não importa, porque existindo a sensação, o registro lá dentro, a mente sempre inventa um cenário para que possa dar base racional àquilo que você está sentindo. É tudo ilusório. Muitas pessoas sabem que aquilo ali é uma criação racional. Você sabe, nossa, eu estou criando tudo isso, mas o sentimento está ali correndo. Entendi. Porque vem de áreas do cérebro completamente diferentes. E existe muitas vezes uma briga interior, uma briga racional dizendo você está louco. E outra parte de você está sentindo aquilo que está dilacerando você. Com certeza. Com Ok? certeza. Então, esta briga acontece porque são duas esferas do cérebro completamente diferentes. Neocórtex dizendo você está louco. E cérebro límbico em pânico, em surto. E uma terceira parte do cérebro pode ficar maluca quando o indivíduo tem alguma atitude desmedida por conta dessa ação. Aí vem a culpa. E aí o neocórtex pré-frontal fica enviando uma sensação de culpa por você estar numa condição já com 40, 50, 60 anos de vida e ainda é incompetente para lidar com o básico. Então existe um tilt em 3 níveis do cérebro ao mesmo tempo, que é o cérebro límbico, neocórtex pré-frontal e o seu neocórtex. É uma catástrofe. Uhum. Disto surge o surto. Ok? Disto surge um nível de ansiedade extremo, picos de ansiedade. Se o indivíduo manter esse tipo de coisa, ele vai ter um surto. Agora, adianta eu tomar alguma decisão na vida? Então eu vou fazer opções melhores. Não é, o problema não estão nas suas opções. Não estão nas suas escolhas. O problema está em um conjunto de memórias no seu subconsciente desde que você nasceu e que ali é a raiz e a fonte do problema. Qual é o objetivo da nossa vida? É identificarmos estas fontes, onde estão os nossos verdadeiros problemas, e libertarmos isto, ou seja, dar amor para os nossos inimigos. Via de regra, o que nós fazemos quando surge um problema é tentarmos nos afastar daquele problema. Sim. Como se isto fosse alguma solução. Isto não soluciona, isso posterga a resolução, só que nesse postergar, quando este problema surge mais tarde, ele vai vir com mais intensidade. Ou seja, não é inteligente. Não é inteligente. Só que isso não nos ensinaram. É. Ok? Então, voltando, se você tem um problema, você deve primeiro convidar este problema, dar amor para este problema. Você falou sobre uma vez sobre o budismo, o tantra budista, o budismo tibetano. É o budismo tibetano. Lá mais o tibetano, o budismo Kadampa, o Vajrayana, é um budismo tântrico tibetano, e dentro do tantra, isso é uma forma tântrica de pensar. Quando se fala a palavra tantra, as pessoas já pensam em sexo. Nunca foi isso. Então você pensa em tantra, você pensa em convidar estas sensações, estas emoções, para que você dê amor para elas. Em um primeiro momento dói mais, mas é a única forma de você resolver. É como, por exemplo, o seu filho andou na rua, fez um corte na mão. E ele chega em casa e você fala, filho, nós vamos ter que lavar isso. Ele não quer porque se tocar água, se tocar álcool ou algum antisséptico, vai arder. E talvez você tenha que abrir a ferida para botar embaixo d'água, isso arde muito. Mas você sabe, é o melhor. Porque se eu fechar aquilo ali e deixar quietinho, na hora parece que não está acontecendo nada, mas aquilo vai infeccionar. Né? Então, num primeiro momento em que você convida a energia negativa, o sentimento, a sensação negativa, e respira aquela sensação, pode parecer que dói mais, mas você está em um processo de cura. Então você tem que olhar com muita sinceridade e honestidade para aquela sensação, sem vitimismo nenhum, esquecer essa história de que eu fiz uma escolha errada e estou agora sofrendo pela minha escolha errada, porque isso não existe, e você dizer assim, no seu silêncio interno, me perdoe por aquilo que está dentro de mim, que está produzindo esta questão. Porque nós não sabemos
o que foi exatamente na nossa linha do tempo que produziu este dano no nosso sistema neural. O trigger, né? O trigger, nós não sabemos. Né? E não precisa saber. Exato. É por isso que nós não precisamos fazer nenhuma regressão. Não precisa, é desnecessário. Mas nós precisamos ter consciência, primeiro, de autorresponsabilidade. Aquilo que está acontecendo, aquela sensação, é responsabilidade sua. Primeiro, não tem nada a ver com os envolvidos. Ok? Envolvido é só o cenário. É só um cenário. Porque você iria ter aquilo em qualquer momento da sua vida. Porque está dentro de você. Então, primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, o segundo não tem funcionamento. Então, dado esse primeiro passo, que é o primeiro passo de autorresponsabilidade integral, o segundo passo é você me perdoe por aquilo que está dentro de mim, que está no seu subconsciente, que está provocando isso. Então, se você tiver isso, aí alguém me pergunta, mas quando que eu tenho que fazer isso? Até resolver o meu problema? Não, você precisa ter entendido que a vida funciona assim. Você precisa ter entendido que o mecanismo do subconsciente funciona assim. Uma vez entendido, a prática do Ho'oponopono é constante na sua vida. É um estilo de vida, né? É um estilo de vida, baseada no amor e perdão. Exato. O que vai acontecer com esse tipo de pessoa? É mais consciente, mais alerta, sofre menos. E pode recriar uma vida baseada em felicidade e amor. E não uma vida onde ela vai ter que arrastar por todo o tempo um grilhão, uma bola de ferro pesada, que é a bola de ferro dos seus medos, de suas culpas e de suas raivas, que vêm de origens desconhecidas. Perfeito. Ok? Então, assim, utilizando o Ho'oponopono, nós vamos começar a trabalhar com as nossas emoções. Eu falei tudo neste vídeo? Não, porque esse assunto é muito vasto, mas eu acredito que em outras oportunidades nós vamos falar sobre isso. Nós temos uma lista de espera para o próximo lançamento do Ho'oponopono Real. Nós fechamos, nós abrimos. Temos uma lista de espera. Então, se você tem interesse, clique nos links que estão aí embaixo, que você vai ter acesso a essa lista de espera do novo lançamento do Ho'oponopono Real, que vai ser um curso mais expandido. Quem for adquirir o curso vai ser um curso com uma expansão maior. Outros temas vão ser abordados, outras meditações, inclusive. Nós também estamos com inscrições abertas para a próxima formação em Tantra, que vai iniciar-se agora no mês de agosto. Então, se você quiser, se apresse, clique no respectivo link aí embaixo também e você vai entrar em contato com a nossa produção. E se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Se você tem comentários pertinentes a este tema, comente e os mais relevantes serão respondidos. Muito obrigado. E até o nosso próximo vídeo. Até.